Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus e ser achado nele. Quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, ser achado nele. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O mais belo entre milhares e milhares. Senhor, nessa manhã de domingo, apresentamos as nossas vidas, Senhor. Apresento a minha vida, apresento, Senhor, diante de Ti todas as minhas ansiedades, os meus desejos, as minhas habilidades, também minhas fragilidades, os meus defeitos. Que em nome de Jesus, nessa manhã, o Senhor possa
estar conosco. Nós queremos sentir a Tua presença, Senhor. Te peço perdão pelos pecados, pelas falhas. Peço perdão por tudo aquilo que eu tenho feito de errado, aquilo que eu deveria fazer e tenho deixado de fazer. Que em nome de Jesus a Tua presença nessa manhã inunde os nossos corações, trazendo paz, trazendo certeza, segurança. Fala conosco nessa manhã. Fala conosco através das canções, através da palavra. Em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, durante essa semana, nos dê sonhos, visões. Direciona, Senhor, os nossos passos. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de todos vocês. Que nesse momento, você que já está assistindo essa transmissão, já está sendo abençoado por este culto, abençoada por este culto. Eu convido você a pegar o link dessa transmissão e compartilhar com o máximo de pessoas possível. Compartilhe com seus amigos do WhatsApp, com seus familiares, compartilhe com todas as pessoas, compartilhe na sua página também do Facebook. Nos ajude a divulgar esta palavra de reconciliação, essa palavra de restauração. Nesse momento nós agradecemos a presença de todos que já estão nessa sala de transmissão. Pedimos a vocês que estejam em oração, que o coração de vocês esteja aberto. Nós somos a Igreja Metodista IPEG, uma igreja reconciliadora no Brasil, pregando e exercendo a fé de inclusão eclesial plena. Todos são bem-vindos. Todas são bem-vindas em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe. E eu convido você nesse momento à leitura da palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. 2 Coríntios, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Esse texto nos fala sobre... hoje nós vamos aprender sobre o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. O texto começa assim: Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, uma casa que é eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes na vossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange. Olha que linda essa palavra. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne.
E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quantos versículos impactantes nós encontramos nesse texto de 2 Coríntios, capítulo de número 5, do verso de número 1 ao verso de número 21. O amor de Deus nos constrange. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus em Cristo nos reconciliou, recebemos o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. Graças a Deus por essa palavra. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos pela leitura da tua palavra, esta palavra que produz vida, essa palavra que nos traz esperança, essa palavra que nos traz libertação. Que essa palavra possa operar em nós libertação, nos conduzindo à tua presença, Senhor, em santidade, nos conduzindo à tua presença em comunhão. Que em nome de Jesus, esta palavra hoje possa produzir frutos dignos de arrependimento e nos conduzir à tua santa e gloriosa presença. Agradecemos a ti, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a presença de todos vocês que já estão conosco. Nós vemos aí o nosso irmão Charles, a nossa irmã Morgana. Agradecemos a presença do nosso irmão Edilson, Daniele, Luísa. Agradecemos a todos vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe. Abençoe os nossos irmãos de Córdoba. Rui, Silmara. O Rui e a Silmara também estão conosco. Johan Salcedo. Johan Salcedo, o pastor Johan Salcedo. Leni, Fran, Michael. Leni, Fran, o Michael de Córdoba, Argentina. Graças por tua presença. Silmara, que Deus em Cristo vos abençoe. Presbítera Dice, seja muito bem-vinda. Graças a Deus pela vida de vocês. Presbítera Dice, missionária Ana, sejam muito bem-vindas. Vai compartilhando, vai comentando, vai interagindo com esse momento de culto ao vivo. É um momento de comunhão que nós temos. E nesse momento eu convido você também a interceder. Esse é um momento de oração, é um momento em que nós vamos orar por todas as pessoas que estão na linha de frente no combate a essa pandemia de coronavírus. Nós oramos pelos enfermeiros, pelos médicos, pelas pessoas da limpeza que estão trabalhando nos hospitais, pelos bombeiros, policiais, pessoas da defesa civil, socorristas. Todas essas pessoas precisam de uma cobertura de oração. E nós, enquanto igreja, devemos orar por essas pessoas, levantando mãos santas e intercedendo. Eu convido você a orar por todos estes profissionais, em nome de Jesus. Senhor, em tua presença nós estamos e colocamos em oração a vida de todos os profissionais que estão envolvidos na linha de frente no combate a essa pandemia de coronavírus. Intercedemos pedindo a Ti que a Tua graça e a Tua presença alcance a todos, protegendo, curando, livrando os Teus filhos e filhas de todo mal, concedendo-lhes, Senhor, sabedoria, discernimento, que eles tenham esperança em Ti. Oramos, meu Deus, pedindo a Ti misericórdia, oramos pedindo a Ti proteção, oramos pedindo a Ti, Senhor, bênção sobre a vida de cada uma dessas pessoas.
Que em nome de Jesus elas possam continuar esse bom trabalho, cuidando de vidas, salvando vidas, sendo instrumentos em Tuas mãos. Nós oramos por estas pessoas e somos gratos a Ti, porque por meio delas a Tua graça, o Teu amor e o Teu cuidado se estende, Senhor, a todas as pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Eu convido você também a orar pelo nosso Brasil, pela Argentina, pelo mundo, esse mundo que está sofrendo com essa pandemia de coronavírus e uma porção de outras situações que vem surgindo. Em especial, eu cito aqui no Brasil essa instabilidade política que nós estamos vivendo, que afeta todos os âmbitos também da nossa vida. Nós precisamos orar. E a Bíblia nos recomenda, dizendo que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Então vamos clamar a Deus, pedindo a Ele uma interferência, pedindo ao Senhor uma manifestação poderosa da Sua presença. Senhor, nós oramos. Oramos pelo nosso mundo que tem sido afetado por essa pandemia. Um mundo tão sofrido, um mundo, Senhor, em que tantas pessoas passam fome. Um mundo em que tantas pessoas clamam por justiça. Um mundo em que tantas pessoas estão, Senhor, à beira da morte. Clamamos a Ti por misericórdia. Clamamos a Ti, Senhor, para que haja salvação, que o Senhor manifeste restauração. Oramos a Ti, Senhor, por todos esses desastres que vêm acontecendo. Oramos em especial pelo Brasil, por essa instabilidade política que está acontecendo. Pedimos a Ti uma interferência, pedimos a Ti, Senhor, que mova as águas, faça com que nós tenhamos estabilidade, tenhamos paz em nosso país, que nós possamos, ó Deus, estar focados em outras coisas. Quantas pessoas nesses momentos de instabilidade estão passando fome, não têm onde morar, estão desabrigadas, estão enfermas, quantas pessoas estão à margem do convívio social. Meu Deus, que em nome de Jesus nós tenhamos da Tua parte uma bênção restauradora, uma bênção salvadora, uma bênção regeneradora. Livra o nosso país, o nosso mundo, ó Deus, dessa corrupção, desse mal, Senhor, que é a ganância, desse mal que é a inveja, desse mal, Senhor, que é fruto, que é obra da carne. Que em nome de Jesus os nossos governantes sejam alcançados por esta palavra de oração. Nós pedimos a Ti sabedoria e discernimento sobre a vida deles. Pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale aos corações e aos pensamentos e conduza estas pessoas. Nós oramos a Ti e cremos, Senhor, na Tua resposta, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu também convido você a orar nesta hora por todas as pessoas que estão em Manaus, no Amazonas. Nós estamos vivendo uma situação complicadíssima nessa região. Quantas pessoas já não são mais atendidas nos hospitais porque não tem espaço. Vamos orar pedindo a Deus que tenha misericórdia e possa abençoar estas pessoas, manifestando alento, manifestando esperança aos corações. Senhor, nós oramos. Oramos, ó Deus, sobretudo pelos estados que estão em situação mais crítica no nosso país. Nós estamos em uma situação, Senhor, em que muitas pessoas não estão sendo nem atendidas. Quantas estão sendo enterradas sem nem saber a causa da sua morte. Sabemos que Tu és o Deus que conforta os corações e traz esperança. Tu és o Deus que livra, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura. Celebramos hoje a Páscoa da reconciliação. Que estas pessoas sejam alcançadas pelo poder desta oração. Se sintam, meu Pai, abraçadas, se sintam cuidadas, se sintam amadas por Ti. Nós pedimos a Ti, Senhor, uma bênção especial sobre esses estados que estão tão sofridos e estão, meu Pai, em uma situação em que, humanamente falando, não há uma saída. Mas nós sabemos que Tu és Deus de milagre. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, que esta comunhão que nós temos, ela possa permanecer em Cristo Jesus, apesar da distância. Que nesses momentos de pandemia, de coronavírus, de afastamento social e de tantas outras coisas ruins que vêm acontecendo, nós possamos redescobrir
a preciosidade, o valor da esperança, da fé, da confiança. E nós possamos caminhar diante de Deus, reconhecendo que Ele é quem renova as nossas forças. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Nós vamos continuar adorando ao Senhor nesta manhã. Agradeço a todos os que já entraram na nossa página e estão nos acompanhando. Vamos adorar o Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Clamamos a Ti, Senhor, porque tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza, reconhecemos, Senhor, o Teu favor para conosco. Aleluia. Faça dessa canção a sua oração nessa manhã, em nome de Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, eu sou a minha. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. A Ti eu vou clamar, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o Sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim, preparado para mim, para você, em nome de Jesus, preparado para mim. Eu me rendo aos Seus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Seus braços, onde encontro meu refúgio. Aos Teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui.
Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, oh Senhor, Jesus, eis-me aqui. Só tenho a ti, Senhor, tu és o meu Senhor. A quem eu vou clamar, se tudo vem de ti? Por quem vou caminhar? Tu és a direção, tu és a minha certeza, fortaleza. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa fortaleza. Alguns avisos, queridos. Na terça-feira nós estamos com o nosso curso de teologia. Abrimos alguns módulos gratuitamente para todas as pessoas e gostaríamos de te convidar, em especial as pessoas da igreja, as pessoas que fazem parte dos ministérios. Nós estamos sentindo a ausência dos líderes e os líderes da igreja precisam estar inteirados sobre o andamento doutrinário da igreja. Esses cursos e esses trabalhos que são feitos têm esse objetivo. Então participe. Se porventura você não pode entrar na hora da aula, você pode assistir depois porque fica gravada, mas é bom você dar um sinal de vida, dizendo que você participou, mostrando que você interagiu, fazendo um comentário. É de suma importância que nós, enquanto liderança, estejamos unidos nesse trabalho, em especial nesse tempo em que nós estamos vivendo. Participe da nossa aula de teologia, terça-feira, às 20 horas. Nós vamos colocar como um evento na página Direito à Fé e na página da igreja, e também vamos enviar o link para que você possa entrar em sala de aula. Nós estamos usando uma outra plataforma para a sala de aula, para que possamos disponibilizar o material e interagir de uma maneira melhor. Ademais, nós temos outras ferramentas que podem ser usadas nessa outra plataforma, que facilitam o conteúdo. Eu e o pastor Rafael já trabalhamos com aulas virtuais já há algum tempo e nós utilizamos algumas plataformas para facilitar o acesso aos conteúdos. E nesse momento nós estamos usando esse conhecimento que nós acumulamos durante a nossa trajetória enquanto professores, dando aula presenciais e dando aula também virtuais, e queremos que você participe, seja abençoado por esta mensagem. Lembre-se, é um convite para todas as pessoas e uma convocação para a liderança. Liderança precisa estar inteirada com os assuntos doutrinários da igreja, principalmente com respeito à formação. A Igreja Metodista IPEG é uma igreja que valoriza vocação, formação e experiência. Então vamos estar juntos nessas aulas às terças-feiras às 20 horas. E na quarta-feira nós estamos recebendo os nossos irmãos da igreja que estão participando conosco, falando um pouco sobre como tem sido esse momento de pandemia, de coronavírus, o que eles têm feito, como eles têm feito para se cuidar.
de que maneira estão mantendo a fé acesa, a fé viva. Recebemos na última quarta-feira a nossa irmã Daniele, Luísa, tivemos a nossa irmã Iane e Kelly, que participaram ao vivo conosco. Na próxima quarta-feira nós vamos receber mais irmãos que estarão falando um pouco das suas experiências e trazendo uma palavra de alento, de fortaleza e de esperança para as nossas vidas. Participe na quarta-feira às 20 horas do nosso culto de oração e palavra pastoral. Graças a Deus. E no domingo, no sábado, nós estamos com a nossa transmissão ao vivo na página da Igreja Metodista IPEG América Latina, com foco em Córdoba, Argentina. Ontem o nosso culto foi uma bênção, muitas pessoas foram alcançadas, recebemos algumas mensagens muito boas, uma avaliação positiva do trabalho que está sendo feito, e nós pedimos a vocês, cooperem com esses trabalhos, tendo em vista que os cultos que são realizados nos sábados são bilíngues, são cultos bilíngues, então você tem condições de acompanhar sem nenhuma dificuldade em relação ao idioma. E no domingo, nós nos reunimos aqui às 10h30 para celebrar ao Senhor. Há um decreto, um novo decreto do governador do Distrito Federal que nos fala sobre a retomada de trabalhos religiosos. Porém, essa retomada vai acontecer gradativamente. Por enquanto, só estão liberados os cultos, mantendo distância e que sejam cultos ao ar livre nos estacionamentos próprios das igrejas. Estacionamentos próprios das igrejas. Isso está acontecendo da seguinte maneira: as igrejas estão convocando os membros para irem para o estacionamento da igreja e eles ficam dentro do carro e de lá é realizado o culto. Por momento, queridos, nós não vemos a necessidade de retomar os cultos nesse modelo, nesse formato. Nós vamos aguardar ainda e quando realmente nós tivermos segurança para retomarmos os cultos presenciais, aí sim a Igreja Metodista IPEG retomará os seus cultos presenciais. Por momento nós contamos com a sua contribuição, orando, acompanhando os trabalhos online e estando juntamente conosco, mantendo contato pelo WhatsApp durante a semana. Quase todos os dias nós informamos os membros sobre os trabalhos da igreja, mandamos uma mensagem pastoral, ligamos para algumas pessoas, fazemos chamadas de vídeo também com algumas pessoas, estamos interagindo, mostrando que a igreja é para além do espaço físico. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. E exercendo essa comunhão, os pastores da igreja estão com uma agenda pastoral ativa, ligando, entrando em contato, orando, abençoando, orientando as pessoas. Então se envolva com estes trabalhos, esteja presente, interaja. Assim como nós vemos o rosto de vocês presencialmente, nós também sabemos quem são as pessoas que estão no meio virtual e quem é que interage com a igreja. É importante que nós tenhamos essa resposta, esse feedback. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês e nesse momento eu convido você a orar e ao mesmo tempo a ter uma consciência, a consciência da responsabilidade individual e coletiva com respeito a tudo que está acontecendo. Tomemos os cuidados devidos, mantenhamos o afastamento social, cuidemos da higiene pessoal, lavando bem as mãos, higienizando as compras que fazemos, cuidando dos nossos idosos, mantendo sempre distância, não indo ao hospital sem que haja uma real necessidade disso, que você possa estar guardado, não apenas espiritualmente, mas conscientemente de qual deve ser a sua responsabilidade, qual deve ser a sua ação neste momento. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Senhor, nós te agradecemos por toda esta agenda pastoral, essa agenda de trabalhos da Igreja Metodista IPEG, que em nome de Jesus pessoas possam ser abençoadas, pessoas possam ser conduzidas à Tua presença e estejam, Senhor, cada vez mais próximas a Ti, e que nós possamos manter essa comunhão, sempre entendendo, ó Deus, qual é o nosso papel.
Que em nome de Jesus haja humildade, haja sobriedade, haja serenidade em nossos corações. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. E nesse momento eu convido você a uma outra atitude de oração e de adoração. A igreja tem as suas necessidades espirituais e tem as suas necessidades físicas. E desde muito tempo nós temos ensinado na Igreja Metodista IPEG que o ato de ofertar e dizimar diz respeito ao exercício cristão. Uma pessoa que oferta e dizima é porque ela entende que é um exercício de adoração que ela está fazendo. Manter essa estrutura física, manter todos os trabalhos que nós estamos fazendo, seja em um templo, seja da maneira que nós estamos fazendo, tudo isso tem um gasto. E nós contamos com a sua contribuição, contamos com a sua oferta, contamos com o seu dízimo. E temos trabalhos que são trabalhos de obra social. Levar alimento às pessoas, cuidar das pessoas, contribuir com outras instituições, tudo isso faz parte dos trabalhos que são realizados com o seu dízimo e com a sua oferta. Quando nós temos um compromisso com o que nós fazemos, não importa a distância, não importa a dificuldade que é, nós nos esforçamos para cumprir o nosso compromisso. E eu convido você a não dizimar, a dizimar não por uma lei, não por uma regra, mas a dizimar pela consciência que você tem, pela leitura que você faz do trabalho que está sendo feito, pela consciência cristã de que esta igreja precisa permanecer, de que os trabalhos precisam permanecer. Nós contamos com a sua contribuição. O pastor Rafael está colocando aí para vocês os dados da conta bancária da igreja. Você pode fazer transferência, você pode fazer depósito, você pode cadastrar a conta da igreja. Cadastre a conta da igreja para que facilite essa maneira de ofertar à distância. Que em nome de Jesus nós possamos fazer isso, como disse o apóstolo Paulo, com alegria em nosso coração e reconhecendo que tudo vem de Deus e até mesmo o que trazemos ao seu altar já pertence a Ele. Oferte, contribua com alegria em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos ouvir mais um louvor com o pastor Rafael, adorando ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos, Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Oh, oh, oh. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e
Senhor é sol e escudo, na graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Oh, o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei, Senhor, Rei meu e Deus meu. E Deus meu. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Muito obrigado. Que a graça do Senhor se multiplique, abençoando a sua vida financeira, fazendo com que os teus celeiros transbordem e, ao mesmo tempo, que o Senhor possa dar a cada um a capacidade administrativa necessária para que nós tenhamos uma boa administração e o nosso dinheiro, as nossas finanças possam ser uma bênção para a glória do nome do Senhor. Graças a Deus. Queridos, hoje a Igreja Metodista IPEG, uma igreja reconciliadora no Brasil, uma igreja que prega e exerce a fé de inclusão eclesial plena, celebra a Páscoa da Reconciliação. A Páscoa para nós não é apenas uma data, um domingo, nós temos o período pascal. E nesse período de Páscoa nós temos feito ministrações que nos falam sobre as dádivas do Calvário, o que Cristo conquistou por nós. Hoje nós vamos falar sobre mais uma dádiva, nós vamos falar sobre reconciliação. Nós vamos perceber que o sacrifício de Cristo Jesus por nós promoveu na nossa vida não apenas a comoção que nós sentimos no dia de Páscoa, quando encenamos a morte e depois celebramos a ressurreição com um lindo culto, uma linda ceia, ou fazemos da Semana Santa um momento ritualístico no qual nós seguimos todos os passos até o Calvário de uma maneira histórica, memorável e teatral. Para além de tudo isso, nós reconhecemos em Cristo Jesus o resultado da sua obra, o que Cristo fez por nós. Lembrar de Cristo e não lembrar dos resultados do que Ele fez por nós é desmerecer o plano da salvação. Deus tinha um plano de salvação para a humanidade. E esse plano de salvação consistia em Cristo Jesus. Por isso, no Evangelho de João, capítulo de número 3, no verso de número 16, nós encontramos o Evangelho nos dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi da vontade de Deus manifestar à humanidade a salvação. E essa motivação aconteceu porque Deus nos amou. Lá em João capítulo de número 1, no verso de número 14, está escrito que Ele veio para os que eram seus. Os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus se manifestou cheio de verdade e cheio de graça. E no verso de número 16 de João, capítulo de número 1, está escrito:
e nele estava a plenitude de Deus, a saber, graça sobre graça. Jesus é a expressão do amor divino. Jesus é a expressão do extravaso da graça. Jesus é o extravaso da graça. Deus se manifesta à humanidade. Graças a Deus por isso. O plano da salvação, então, motivado pelo amor que Deus tem pela humanidade, consistia em Cristo Jesus. Jesus é o plano perfeito da salvação. E é por isso que hoje nós celebramos a Páscoa da reconciliação. Porque Cristo, quando estava no Calvário, segundo o texto bíblico, a Bíblia nos diz que Jesus exclamou dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Diferente da dor de uma mãe que se separa de um filho, diferente da dor de amigos que se separam, diferente da dor da saudade que nós sentimos quando não podemos congregar todos os dias presencialmente, diferente da separação causada pela morte humana, a Bíblia nos diz que na cruz do Calvário estava acontecendo a maior de todas as separações registradas na história da humanidade. E essa separação não foi de uma noiva e de um noivo, não foi de um casal, não foi de filhos com pais ou pais com filhos, não foi de amigos, não foi a separação entre igreja, não foi a separação em que nós não podemos estar presencialmente juntos, não foi isso. A maior separação que aconteceu na história da humanidade foi quando Cristo no Calvário estava recebendo a minha transgressão e o meu pecado. Quando Cristo no Calvário estava recebendo a minha condenação. Quando Cristo no Calvário estava recebendo a minha dor. Quando Cristo no Calvário estava recebendo a minha enfermidade. Quando Cristo no Calvário estava recebendo a dor, o sofrimento, o pecado e a transgressão de toda a humanidade em todos os tempos, em todas as épocas e em todos os lugares. A maior separação acontece quando lá no Calvário Cristo olha para todas as pessoas e não vê nessas pessoas os seus pecados, não vê nessas pessoas quem são. Ele simplesmente decidiu fazer isso e ele decidiu motivado por amor. Isaías capítulo de número 53 nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia nos diz que Jesus recebeu no Calvário toda a dor e enfermidade que afligia a humanidade. Quando eu digo dor e enfermidade, não estou me referindo apenas à questão física, às enfermidades que assolam o nosso corpo. Eu estou me referindo às enfermidades que assolam a nossa alma, que assolam o nosso coração. Cristo no Calvário estava recebendo a nossa solidão. Cristo no Calvário estava recebendo os nossos complexos. Cristo no Calvário estava recebendo as nossas dúvidas. Cristo no Calvário estava recebendo as nossas incertezas. Cristo no Calvário estava recebendo as nossas fragilidades. Cristo no Calvário estava recebendo a nossa personalidade má que nos conduz ao pecado, ao erro, ao engano. Cristo no Calvário estava assumindo a nossa posição. E é justamente no Calvário, quando ele diz Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? É justamente nesse momento que acontece a maior de todas as separações que já foi registrada ou tenham sido registradas na história da humanidade. Cristo e o próprio Deus. A Bíblia disse que houve trevas naquela hora. O céu se escureceu, naquele momento a terra tremeu e todos que estavam naquele lugar perceberam que algo estava acontecendo fora da ordem humana, fora do controle humano. A maior separação da humanidade aconteceu
por minha causa e por sua causa, por causa de toda a humanidade. Essa separação aconteceu quando Cristo clamou: Deus meu, por que me desamparastes? No Calvário nós encontramos elementos para entender o que Cristo veio fazer à humanidade. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, registra um momento em que dois ladrões que estavam crucificados, um à direita e um à esquerda de Jesus, estavam criticando a obra de Cristo, estavam questionando o poder de Cristo, e um deles de repente muda de atitude e começa a dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Perceba que esse texto diz que os dois estavam escarnecendo de Jesus. Depois você leia Marcos capítulo de número 16. Acredito que seja o único relato dos evangelhos que diz que os dois estavam escarnecendo de Jesus. Mas um mudou de atitude. Perceba que a conversão, o arrependimento, ele pode acontecer de uma hora para outra, instantaneamente, quando nós menos esperamos. Quem sabe esse ladrão que mudou de atitude tenha lido o que estava escrito na cruz de Jesus. E na cruz de Jesus dizia que ele era rei. Todo rei possui um reino. E naquele momento ele clama dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Perceba que nesse momento em que ele clama, Jesus imediatamente revela o que é o extravaso da graça, ou qual é o extravaso da graça. Porque Cristo vira para aquele homem e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Graças a Deus por isso, glórias a Deus por isso. Cristo no Calvário extravasa a graça divina, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bendito seja o nome do Senhor. Vendo uma multidão que clamava e gritava, pedindo a sua morte ou questionando o seu poder, Jesus não condenou aquela multidão, pelo contrário, olhou para a multidão e clamou a Deus, dizendo: Pai, perdoa a todos, porque eles não sabem o que fazem. Diante do choro e da angústia e da tristeza, Jesus vira para o discípulo amado chamado João e diz: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Jesus ainda se preocupou em cuidar dos seus familiares. Perceba que em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao escárnio, em meio ao insulto, Cristo teve tempo para garantir salvação, garantir perdão e garantir cuidado. Graças a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. A separação então acontece porque Cristo morre. Quando ele brada dizendo: está tudo consumado, acontece o tetelestai. O tetelestai significa o fim do processo. É uma palavra utilizada para dizer: está tudo consumado, está tudo concluído, está tudo fechado. Não há arestas, não há nada faltando, está tudo bem fechado. Eu concluí plenamente esta obra. E então Cristo falece. E é justamente nesse momento, entre a morte de Cristo e o clamor da multidão, que nós nos encontramos. Entre o sofrimento e a multidão está o nosso choro hoje no século XXI, em 2020. Entre a multidão e Cristo está também as nossas atitudes, porque olhando para Cristo, ora nos vemos imitando ao próprio Cristo, olhando para a multidão, ora nos vemos compartilhando com a multidão dos mesmos sentimentos de revolta, de questionamento, de escárnio, de brigar, de questionar o poder de Deus. Ora nos vemos olhando para Cristo e redescobrindo o amor divino e vivendo este amor. Ora nos vemos olhando para a multidão e copiando as mesmas atitudes de uma multidão que só quer bênçãos, que só quer milagres, de uma multidão que só quer receber.
Ora, nos vemos no amor de Cristo, que era um amor de ações, era um amor que alcançava as pessoas famintas, era um amor que ia ao encontro do necessitado, era um amor que perdoava, era um amor que orava pelos inimigos, era um amor que abençoava aqueles que amaldiçoavam, era um amor que alcançava os que estavam aflitos. Ora, nos vemos como uma multidão egoísta, uma multidão que só quer para si, uma multidão que não liga para os necessitados, uma multidão que quer saber dos seus próprios problemas, uma multidão que quer viver a sua própria vidinha, uma multidão que acha que ter sucesso é ter dinheiro, é ter casa, é ter carro, é ter bom emprego, uma multidão que clama, mas clama pelas suas próprias necessidades. Nós nos vemos nesse cenário, nós estamos nesse cenário, não fisicamente, mas contextualizando o Evangelho na nossa vida e contextualizando a nossa vida no Evangelho. Ora, nós estamos do lado de Cristo, ora, nós estamos do lado da multidão. Mas hoje eu convido você a perceber a obra da criação, a obra da reconciliação em Cristo Jesus, separados pelo nosso egoísmo, separados pelos nossos pecados, separados pelas nossas transgressões, separados pelos nossos problemas. Cristo absorve tudo isso e então Ele se torna separado por nós. A Bíblia nos diz que Cristo morre. Cristo morre. Nós, quando nos lembramos do credo apostólico, em uma parte do credo nos diz que ele desceu ao lugar onde estavam os mortos. E lá em Apocalipse, capítulo de número 1, capítulo de número 2 e capítulo de número 3, nós encontramos o texto bíblico revelando a imagem do Cristo glorificado. E quando Cristo se apresenta a João, ele diz o seguinte: eis que eu fui morto. Eu sou o Cordeiro que foi morto e reviveu. E eu tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Graças a Deus por isso. Quando Cristo morre, ele desce sim à região onde estavam todos os mortos. Todos aqueles que morreram antes da vinda de Cristo estavam lá. Lá você poderia contar os patriarcas, você poderia contar os profetas, você poderia contar os grandes homens e mulheres de Deus que viveram antes de Cristo e faleceram. Todos estavam lá. Mas Jesus desce a este lugar com um propósito. E lá em Efésios, capítulo de número 4, está escrito que o propósito divino é: ele desceu, mas ele também subiu. E quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro. Jesus completa a sua obra ao descer nessas regiões onde estavam os condenados, e de lá não apenas tira os condenados, mas leva o lugar aonde eles estavam. Era tamanho poder, tamanha glória, tamanha autoridade. Jesus toma a chave do inferno e tem em suas mãos a chave da própria morte. É por isso que o apóstolo Paulo escreve dizendo em 1 Coríntios capítulo de número 15, verso de número 51 ao 53, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. No abrir, no fechar de olhos, no piscar, os que estiverem mortos ressuscitarão ao som da trombeta, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e transladados para o encontro com o Senhor nos ares. E o texto bíblico nos diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Cristo venceu a morte. Por isso, queridos, nós não devemos temer a morte. Cristo venceu a morte. A dádiva chamada reconciliação estava acontecendo quando Cristo crava lá na cruz do Calvário a cédula da nossa dívida. Colossenses capítulo de número 1, verso de número 20 em diante, está descrevendo o que aconteceu no Calvário. Quando Cristo foi crucificado, a nossa dívida estava sendo paga. Nós estávamos sendo comprados. O apóstolo Pedro escreve: sabeis disso, amados. Nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Lá no Calvário, ele encravou a cédula da nossa dívida. A obra da reconciliação consiste justamente nisso, em que Cristo, separado de Deus, Cristo, distante de Deus pelos nossos pecados e transgressões, agora reconcilia todas as pessoas a Deus por meio da sua ressurreição e vitória sobre a morte. Cristo nos reconciliou a Deus. Cristo nos levou a Deus. A garantia de que Ele é o caminho, a verdade e a vida só teria valor se Ele estivesse vivo. Cristo ressuscitou. Por isso nós dizemos que a reconciliação que Cristo promoveu entre nós e Deus é uma reconciliação plena. Fomos levados, somos levados à presença de Deus. 2 Coríntios capítulo de número 5, verso de número 18. Deus em Cristo estava reconciliando consigo a toda a humanidade. E Ele mesmo nos confiou o ministério da reconciliação. Verso de número 19. A saber que Cristo no Calvário, em seu sofrimento, recebeu os nossos pecados. Nós também recebemos a palavra da reconciliação. Por que reconciliação? Reconciliação porque havia uma parede de separação. Efésios 2, verso de número 14, está escrito: havia uma parede de separação. Por que reconciliação? Estávamos destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Por que reconciliação? Nós éramos inimigos de Deus. Romanos 5, verso de número 10. Por que reconciliação? Porque Cristo viu que nós estávamos totalmente desconectados de quem éramos, de quem somos, do amor ao próximo, da vida em comunidade, desconectados da criação divina e desconectados do próprio Deus. A Bíblia nos fala sobre muitas histórias de reconciliação, e em cada uma dessas histórias nós podemos retirar um ensino para a nossa vida. Hoje eu encerro essa palavra falando um pouco sobre Pedro. Pedro, assim como muitos de nós, teve os seus momentos de fé e de confiança. Assim como muitos de nós, teve o seu momento de firmeza espiritual. Daqueles que, diante das tempestades e adversidades da vida, conseguem dizer: eu estou bem, eu estou firme no Senhor. Aqueles que conseguem orar pelos necessitados, conseguem ajudar aqueles que precisam, aqueles que estão em pé. Mas assim como todos nós, Pedro também teve os seus momentos de fraqueza. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, por exemplo, quando Cristo diz que vai a Jerusalém e lá ele vai ser entregue, vai ser morto, Pedro dá lugar a um sentimento que não agrada a Deus, a um sentimento de comiseração. Quando nós sentimos pena, sentimos dó. É quando, movidos por um sentimento ilusoriamente de compaixão, nós nos compadecemos de algo que não precisa de compadecimento. Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, compadece-te de ti, você não precisa disso, tenha piedade de ti,
Você não precisa morrer, você não precisa sofrer. Assim como nós, Pedro cometeu esse erro. Por muitas vezes nós somos conduzidos por esse sentimento de pena, de dó. Nós não conseguimos agir sobriamente em muitas situações porque nós sempre temos o medo de estar pecando, de estar fazendo errado ou de estar sendo severo demais, porque nós sentimos pena, nós sentimos dó. Pedro também cometeu um outro erro gravíssimo: prometer que faria algo que não poderia fazer. Pedro jurou a Jesus que estaria com ele em todos os momentos. Quantos de nós já não fez essa promessa? A promessa de que vamos estar com Cristo, vamos estar com Deus, aconteça o que acontecer. Pedro se enganou, estava equivocado. Porque o coração humano é enganoso. Jeremias escreve dizendo: quão enganoso é o coração humano, quem o conhecerá? Pedro também cometeu um outro erro gravíssimo. A Bíblia nos diz que quando Jesus está preso no pátio da casa do sumo sacerdote, de longe Pedro seguia Jesus com um olhar e Jesus seguia Pedro com um olhar. Pedro estava vendo tudo acontecer como se fosse uma tela de cinema, assistindo os maus tratos, os escárnios e insultos que Cristo estava recebendo. E diante desta situação, Pedro é interrogado por alguém que lhe diz: tu não és um dos dele? Porque você se veste como ele, você fala como ele, o seu jeito parece com o dele. Eu acho que já te vi junto dele. Pedro nega Jesus. Quando Pedro nega Jesus, em Lucas capítulo de número 22, está escrito que no momento em que Pedro nega Jesus, de longe Pedro levanta um olhar e vê que Jesus o estava olhando. Quem sabe naquele momento o olhar de Jesus fez com que Pedro se lembrasse de tudo o que havia acontecido durante esses 3 anos de ministério em que Pedro esteve ao lado de Jesus. Quem sabe Pedro se lembrou das curas, dos milagres, da multiplicação dos pães e dos peixes, se lembrou das ressurreições que Cristo promoveu, se lembrou das purificações que Cristo fez, mas também Pedro deve ter se lembrado da promessa que havia feito, de que não abandonaria Cristo. Ah, como é doída a dor da separação, como é doída a dor de estar distante, como é doída a dor de sentir que o meu erro é que causou a separação. Como é difícil engolir que o meu pecado foi quem causou tudo isso. O meu engano foi quem causou essa separação. Naquele momento isso pesou no coração de Pedro de tal maneira que o texto de Lucas, capítulo de número 22, nos diz que Pedro saiu de lá e chorou amargamente. Pedro saiu e chorou amargamente, sentindo em seu coração e em seus pensamentos a dor da separação causada pelo seu pecado. Lucas capítulo de número 22, verso de número 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. É difícil encarar que o nosso erro promove separação, mas ele faz isso. Quando nós entramos em desavença com alguém, nós nos separamos. Quando nós xingamos, ofendemos alguém, nós nos separamos. Quando pecamos, nós ofendemos o próprio Deus. Nós agredimos a própria santidade divina. Quando somos tomados pelo nosso egoísmo, pela nossa injustiça, pela nossa impiedade, quando somos tomados pelo nosso jeitinho de fazer as coisas, nós ofendemos a própria santidade divina. Quão doído é isso. Mas uma coisa é certa, queridos, assim como Cristo promoveu reconciliação ao ressuscitar, uma reconciliação plena, Pedro não estaria de fora deste plano.
E a Bíblia então nos diz, em João capítulo de número 21, que os discípulos, depois da morte de Jesus, voltaram a pescar. E estando pescando, de longe eles avistaram que um homem se aproximou da praia. Evangelho de João, capítulo de número 21. Este homem que se aproxima da praia grita e diz o seguinte: homens, vocês pegaram algo? E eles disseram: não, pescamos a noite inteira em nada. Lancem a rede então, novamente. E quando lançaram a rede veio cheia de 153 grandes peixes. Naquele momento, Pedro reconheceu que a pessoa que estava na praia não era qualquer pessoa. Era o próprio Cristo ressurreto, ressuscitado. Essa é a nossa celebração, a celebração de Páscoa do Cristo que ressuscitou. Então Pedro se lança no mar em nada e vai às pressas, e quando chega onde Cristo está, a Bíblia diz que tudo já estava preparado. Havia brasas acesas e havia sobre as brasas pão e peixe. E naquele momento Pedro se assenta e começa então um processo de reconciliação. E o processo de reconciliação que aconteceu com Pedro não foi com Cristo jogando na cara de Pedro o seu erro, o seu engano, a sua falha ou quem ele era. Não foi com Cristo dizendo: Pedro, você é inconstante, você é incerto, você é duvidoso, Pedro, você me negou. A reconciliação que acontece mediante a graça. E sabe qual é a ação graciosa de Deus para nos reconciliar com Ele mesmo? Não é mostrar o nosso erro, é mostrar o que Ele fez por nós e quem Ele é por nossas vidas. Então Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Queridos, assim como Pedro se tornou o precursor do cristianismo, um grande líder religioso depois deste evento, porque reconciliado com Cristo, não pelo que ele faz de bom e não pelo que ele faz de mal, porque reconciliação não é sobre o que eu faço, é sobre o que Cristo fez por mim. Reconciliação não acontece pelos meus acertos e tampouco deixa de acontecer pelos meus erros. Reconciliação acontece pelo que Cristo faz. Essa reconciliação que eu estou falando não é reconciliação de pedir perdão para um irmão com quem você teve desavença, não é reconciliação de pedir, de reconhecer o seu erro, não é isso. A reconciliação que eu estou falando é uma reconciliação espiritual que nenhum homem poderia fazer, só Ele poderia fazer, só Ele poderia nos levar a Deus. Por isso Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É a reconciliação espiritual entre nós e Deus. Somos unidos a Deus por meio de Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. Feche os teus olhos onde quer que você esteja e ouça essa palavra de oração. Graças a Deus. Senhor, em Tua presença nós estamos. E diante de Ti, nós agradecemos e celebramos a Páscoa da reconciliação. Reconciliados com Deus por Cristo Jesus, proclamamos a toda a humanidade a reconciliação. Te agradecemos pelo Teu sacrifício no Calvário que nos levou a Deus. Hoje nós somos legalmente filhos e filhas de Deus, amados e amadas do Senhor. Graças a Deus por isso. Pode ser que o sol pela manhã não volte a aparecer. Pode ser que talvez esqueçam o que eu realizei.
porém eu não perderei a fé, nem deixarei de confiar em ti, confiar em ti. De joelhos em amor eu vou viver. Milagres ocorrem quando de joelhos eu estou. Pode ser que a dor um dia se transforme em amor. Pode ser que afinal, ao invés de angústia, tudo seja paz. E quando o bem vencer o mal, não deixarei de confiar em ti, Jesus. Confiar em ti. De joelhos em amor eu vou viver. Milagres ocorrem quando de joelhos, ocorrem quando de joelhos. Milagres ocorrem quando de joelhos estou. Confiar em ti, confiar em ti, oh, de joelhos em amor eu vou viver. Milagres ocorrem quando de joelhos. Milagres ocorrem quando eu consigo entender o que Deus quer pra minha vida. Milagres ocorrem quando de joelhos estou. Pode durar uma noite inteira, mas amanhã bem cedo Deus responderá. Deus responderá. Deus responderá. Graças a Deus. Senhor, nós te bendizemos. Agradecemos a Ti por Tua bondade, graça, por Tua misericórdia. Essa reconciliação plena que o Senhor promoveu entre nós e Deus, que ela possa alcançar todos os âmbitos da nossa vida. Que nós estejamos bem com quem somos, estejamos bem com o nosso próximo, estejamos conectados, Senhor, com a Tua criação de uma forma plena e estejamos ligados a Ti, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos manter viva e acesa a nossa fé e a nossa esperança em Ti, em nome de Jesus. Graças a Deus, muito obrigado pela presença de todos. Vamos ver quem está conosco, as pessoas que nos acompanharam nessa transmissão. Deus, nosso irmão Leonardo, que Deus te abençoe. Nós oramos por você hoje, que o Senhor possa te proteger e te abençoar. Everardo também está conosco, que Deus abençoe nosso irmão Everardo, abençoe nosso irmão Rafael Viana, que está aniversariando hoje, né? Parabéns, que Deus te abençoe, meu querido. Que a paz do Senhor seja contigo. A nossa irmã Raquel, que Deus abençoe. Me parece que entrou uma pessoa que é do Pernambuco também, que Deus te abençoe.
manifeste bênção sobre a sua vida, te protegendo, te agraciando, em nome de Tem um Jesus. irmão também lá de Orlando, que mora em Orlando, que está nos assistindo. Tem um irmão de Orlando, nos Estados Unidos, que está nos assistindo. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Nosso irmão Josiano também está nos acompanhando. Que a graça do Senhor seja com todos vocês, em nome de Jesus. Estenda as mãos assim e receba essa bênção pastoral, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Que o Senhor vos abençoe. Nos vemos terça-feira, 20 horas, aula de teologia. Quarta-feira, culto de oração e palavra pastoral. E sábado, culto da Igreja Metodista IPEG de Córdoba. E domingo estaremos aqui novamente. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. O choro pode durar uma noite inteira, mas amanhã bem cedo, Deus responderá. Deus responderá.